pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para um papo rápido com o Sintrajus. O tema hoje é o teletrabalho. O tribunal liberou a resolução 850/2021, normatizando o teletrabalho. E por conta disso, o papo rápido do Sintrajus de hoje será com o Dr. Luiz Fernando Morales Fernandes, advogado da Sojubes, advogado do Sintrajus, e que nos trará mais explicações, vai trazer para nós maior entendimento dessa resolução. Olá, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos assistem. Não sei se vamos assistir à noite, de manhã, o programa é gravado, mas todos são bem-vindos aí na nossa conversa de hoje. Gratidão, doutor, por ter aceito essa conversa conosco. Eu sou Cláudia Damião, diretora do Sintrajus e vice-presidente da Sojubes. Nós vamos tratar especificamente de dois pontos muito conflitantes dentro da resolução do TJ. O primeiro ponto, com relação à exigência de produtividade. E o segundo ponto é a questão das nossas perdas, do quanto nós, funcionários, teremos que investir para ter o teletrabalho. O quanto o tribunal parece estar dando esse teletrabalho como se fosse uma benesse. Então, vamos conversar sobre esse assunto hoje com o Dr. Luiz. Doutor Luiz, com relação ao primeiro tema de produtividade, o que nós temos de resoluções com relação a esse assunto? Bom, Cláudia, infelizmente, a Resolução 850/2021, que disciplinou o trabalho remoto, o teletrabalho aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela não inovou sobre o assunto, né? Eu digo isso com um pouco de tristeza, porque ela poderia ter feito de maneira diferente. Na verdade, ela segue a linha das resoluções 568 e da Resolução 227, ambas de 2016, tanto do STF quanto do CNJ, que disciplinam a respeito do teletrabalho. O CNJ no âmbito nacional, o STF no âmbito interno dos seus próprios servidores, e elas já prevêem desde 2016 que, nesses casos, na adoção dessa sistemática de trabalho, a produtividade do servidor ela tem que ser superior àquela que o servidor tem na unidade física. Inclusive, o próprio STF ele até indica o quanto deve ser superior de, no mínimo, 15%, levando essa tarefa de aferição das metas e tudo mais aos chefes das unidades. Então, ou seja, o Tribunal de Justiça não traz nenhuma novidade a respeito do assunto, infelizmente. Eu entendo, particularmente, que o trabalho remoto ele é um trabalho similar, idêntico ao trabalho presencial. A tarefa do servidor ela é a mesma, né? Não havendo nenhuma justificativa, nenhuma proporcionalidade em se exigir do servidor que produza, que alcance metas além daquelas que ele já o faz presencialmente. De qualquer maneira, essa determinação ela segue a linha desses órgãos jurisdicionais e, em síntese, é um dispositivo que, infelizmente, não é proporcional ao servidor. Ao contrário, ele é, ao meu ver, desproporcional. Tem algum fundamento para exigir uma produtividade maior no teletrabalho do que no presencial? Talvez o legislador, né, no caso dos tribunais e o próprio CNJ, ele entenda que o servidor em casa tem uma condição de produzir mais, uma condição de produtividade maior. Como eu disse, eu entendo que não. O trabalho é o mesmo, então, por isso, não consigo enxergar um fundamento válido. No direito, a gente sabe que tudo se argumenta, tudo se manifesta e tudo se fundamenta. Agora, se você me pedir um fundamento válido, eu não encontraria. É um assunto que demanda uma reflexão, uma discussão mais ampla, mas me parece mais um subterfúgio do tribunal para que coloque o servidor mais ainda contra a parede do que algo que seja fundamentado, algo que seja legal, razoável e proporcional. Me parece que o caminho é esse. Infelizmente, um caminho, a nosso ver, desculpe a palavra até um pouco mais rude, mas um caminho escuro. Concordo. Bom, em relação às custas, que na resolução 850 veio bem claro que toda despesa com maquinário, internet e qualquer coisa que demandasse o trabalho ficaria às expensas do próprio funcionário. Porém, saiu depois uma outra resolução, a 888/21. Mas mesmo assim, eu não consigo ver que o funcionário não vá se prejudicar e bastante, tendo um aumento nas suas custas com relação ao teletrabalho. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? Então,
Cláudia, acho que esse dispositivo talvez seja o que mais chame atenção dentro do conjunto todo da Resolução 850, porque ele vai trazer, de fato, um prejuízo imediato ao servidor. Além do que, dificilmente a gente enxerga a edição dessas resoluções pelos tribunais, aí eu consigo estender isso a todos os tribunais do país. Eu fiz um levantamento aqui a respeito de quais tribunais já adotam sistemática de trabalho parecida e consegui enxergar pelo menos 15 com disposições idênticas. Então, elas sempre são criadas levando-se em conta o interesse exclusivo do empregador, no caso, o Tribunal de Justiça, o órgão público. Dificilmente se enxerga ali direitos preservados dos servidores, né? E o dispositivo que disciplina a questão do custeio desse trabalho é mais um exemplo disso, o exemplo mais gritante. O servidor, conforme a gente já havia até conversado antes, já vem suportando perdas salariais a casa dos 20 e tantos %, ou seja, já tem um salário defasado, recebem menos do que deveriam receber por trabalho que executam, inclusive, dentro da unidade do fórum, né? E agora vão ter que suportar um custo ainda maior. Embora, depois da edição da Resolução 850, tenha vindo o comunicado 888, que disciplina que o tribunal fornecerá equipamentos suficientes à concepção do trabalho, isso simplesmente minimiza o prejuízo do servidor. O servidor em casa ele tem um custo maior para executar o trabalho, aí você exemplificou, você tem despesa de energia elétrica, você tem que, eventualmente, fazer a aquisição de um equipamento, uma cadeira, um móvel, dispor de um espaço exclusivo para o trabalho, aí tem despesa de internet, vai comprometer o uso da internet familiar. E agora a gente tem os filhos em casa, então, ou seja, de repente uma internet de X megas não vai ser suficiente para ser compartilhada com o trabalho e com, eventualmente, a aula online no fim, ou seja, o servidor ele vai sofrer um grande prejuízo, ainda que tenha sido minimizado pelo comunicado a respeito da aquisição de equipamentos. Essas questões também já foram disciplinadas tanto pelo CNJ quanto pelo STF, e vêm sendo disseminadas aí pelo país desde 2016. Eu queria ainda continuar nesse tema das custas dos funcionários, porque nós estamos com uma perda, como o senhor mesmo falou, de mais de 20%, hoje na casa de 24%, somado ainda a todos os gastos que o funcionário já teve, como foi falado, mobília. Muita gente teve que remodelar a casa para arrumar esse espaço para poder fazer o teletrabalho, comprar uma escrivaninha. Então, tudo isso é gasto que está sendo somado para o funcionário, diminuindo ainda mais o dinheiro que se recebe. E o tribunal, simplesmente, nessa 888, disse que mandaria equipamentos. A minha pergunta é a seguinte: se ele mandar os equipamentos usados, que teoricamente a gente sabe que tecnologia fica obsoleta muito rapidamente, há alguma medida que nós possamos fazer para exigir equipamentos novos ou que não sejam aquele refúgio que eles vão retirar, fechando os pontos nos fóruns? Então, eu acho que a proposta ela deveria passar de maneira inversa. O tribunal só tem o direito de exigir o trabalho com o qual o equipamento seja possível executar, né? Então, não me parece razoável, e eu espero que isso na prática não ocorra, que o empregador ele exija do servidor que preste um serviço cujo equipamento é ineficiente ou insuficiente, inadequado. Não há como se exigir um trabalho sem a apresentação de condições para isso. Ok, e trazendo um pouco, né, a história para o meu lado, eu sou oficial de justiça, e nós oficiais acabamos tendo que investir em impressora, muito papel. Num plantão de final de semana, eu usei 2 resmas de 500 folhas de sulfite para imprimir os mandatos para poder ir para a rua trabalhar. Ele já fez algumas resoluções dizendo que é expressamente proibido que o funcionário receba sulfite. E nós já tivemos alguns oficiais que foram processados porque levaram sulfite para casa. Então, com relação aos oficiais, essa reposição de material que automaticamente o oficial vai ter, há alguma forma de se pedir algum ressarcimento juridicamente? Assim, é importante deixar claro, Cláudia, que a resolução ela não se aplica aos oficiais de justiça, né? Mas o raciocínio é o mesmo. Se o servidor entende que está tendo prejuízo, está despendendo de questões financeiras para a execução do trabalho, cabe consultar o departamento jurídico das entidades e buscar uma solução, uma ação de indenização para essa reparação, ou no dia a dia tentar algum canal, algum meio de que qualquer tipo de trabalho que importe esse tipo de gasto seja feito na unidade judiciária a que o servidor está lotado. De maneira geral, eu entendo particularmente que estender o custo do trabalho ao servidor, seja ele oficial de justiça, escrevente, em teletrabalho, em trabalho
presencial é ilegal. Esse é o entendimento que eu tenho. Ah, perfeito. E já há alguma ação que seja possível que algum funcionário que se sinta lesado já pode adentrar na entidade, na Sojus ou no Sintrajus? A entidade as duas entidades já têm disponibilizado o departamento jurídico para essa finalidade, já fomos procurados por bastante gente, com gastos das mais diversas espécies, tá? E estamos lá de prontidão para esse atendimento. Às entidades cabe a defesa do interesse e do direito do servidor, está lá estampado no artigo 8º da Constituição, a gente vai buscá-lo. Ok. Com relação a essa ação, nós podemos deixar aqui na descrição do vídeo alguns esclarecimentos para vocês procurarem a entidade. E eu tenho os recadinhos finais, pessoal. Não sai não, fica aí para o nosso recadinho. Convite, que não é nem um convite, é quase uma convocação. Pessoal, quartas de luta. Estamos em campanha salarial. E a nossa campanha teve uma assembleia que aprovou as quartas de luta. Nós vamos fazer cada quarta-feira com um tema. Fica o convite, quartas de luta, preto, vestir preto, fotografar, mandar para as entidades essas fotos e participar da nossa sala virtual a partir do meio-dia. Vamos nos inscrever. Gratidão, doutor Luiz. Obrigada por todos que assistiram e até o próximo Papo Rápido com o Sintrajus. Até logo. Obrigado, Cláudia. Um abraço a todos. Um abraço, doutor. Um abraço.